Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o livro Bons Dias, cujo autor é o Machado de Assis. Essa é uma obra literária que está sendo cobrada pelo vestibular da Unicamp. Essa aula está basicamente dividida em duas partes, sendo que na primeira delas eu vou fazer uma breve introdução a respeito do livro, eu vou falar sobre o escritor Machado de Assis e vou ler e analisar a crônica de número 1. Já em um segundo vídeo, a gente vai abordar as crônicas 5 e 7. Portanto, fazendo uma breve introdução, Bons Dias reúne 49 crônicas publicadas de forma anônima no jornal Gazeta de Notícias entre 1888 e 89. Vamos explorar um pouco mais essas palavras que eu deixei em negrito. Começando por crônica. Então, crônica vem de cronos, que significa tempo, e é um gênero efêmero que aborda um tema comum, corriqueiro e cotidiano, sendo caracterizada por um texto curto, breve, em que o cronista, que é uma espécie de narrador, ele se apresenta em primeira pessoa e trata o leitor, com quem ele conversa, como segunda pessoa do discurso. Aqui eu só queria fazer um parênteses que as crônicas machadianas, elas não são efêmeras, elas se mantêm atuais até os dias de hoje, elas se mantêm atualizadas. Mas isso é porque a gente está falando de Machado de Assis, que foi um verdadeiro gênio. A escrita dele tinha uma qualidade imensurável, tá certo? Então, ele constitui uma exceção a essa regra aqui. Entendido o que é crônica, agora vamos entender por que elas foram publicadas de forma anônima. Então, só explicando o título da obra primeiro, é Bons Dias, porque todo início de crônica, né, a gente tem escrito Bons Dias. E da mesma forma, ao final desses textos, a gente vai ter lá Boas Noites, que é uma espécie de pseudônimo. E, portanto, Machado, ele não assinava essas crônicas. Ele só deixava lá esse pseudônimo que era Boas Noites, tá certo? Por isso que elas foram publicadas anonimamente. Sendo que a autoria desses textos só foi descoberta em 1950, ou seja, é algo bem recente. Bom, e o que aconteceu em 1888? Aqui a gente tem o ano no qual foi abolida a escravidão no Brasil, por meio da Lei Áurea. Isso em 88. Já em 89, a gente tem o final da monarquia e a instauração da República. Aqui, o jornal Gazeta de Notícias, no qual foram publicadas as 49 crônicas desse livro, noticiando o fim da escravidão, a Lei Áurea, que ocorreu em 1888. E da mesma forma, os jornais da época, eles estão noticiando aqui a República, que foi instaurada no ano de 89. O Machado de Assis, ele nasceu em 1839, no Rio de Janeiro. Ele era negro, e é importante a gente reafirmar isso, porque não são raras as vezes em que existe uma tentativa de embranquecer, de branquear o autor, por exemplo, nos livros didáticos, né? Então, nesse sentido que a gente precisa sempre nos lembrar que um dos principais nomes da literatura em língua portuguesa, ele foi negro. Essa era a etnia dele. Obviamente que ele era favorável ao final da escravidão no Brasil, mas ele criticava o modo, a forma como isso foi feito, como isso se operou no país. Isso porque, como é possível um processo que durou séculos, como a escravidão, acabar apenas com uma lei que foi assinada por uma princesa? Então, na prática, essas pessoas, né, que haviam sido escravizadas, elas não receberam nenhum tipo de ressarcimento, nenhum tipo de benefício depois da assinatura da Lei Áurea. E, portanto, elas continuaram à margem da sociedade. Então, essa era a crítica que o Machado fazia a esse processo. E da mesma forma, ele também vai criticar a República, porque não houve uma mudança de mentalidade.
com a transição da monarquia para a república. E além disso, os poderosos eles continuaram no poder mesmo com a mudança de regime político. Então, a república também foi alvo das críticas machadianas. Aqui algumas características da produção literária do autor. A sua obra ela é dividida em duas fases. A primeira delas é a romântica, em que o escritor ele usava alguns convencionalismos da época. Mas com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tem a inauguração da fase realista, no interior da qual vai se desenvolver o chamado estilo machadiano, que se refere a essas características elencadas no slide. Então a gente vai ter, por exemplo, a crítica social, principalmente a burguesia da época, a gente vai ter o estabelecimento de uma relação de proximidade com o leitor. A ironia machadiana não é uma coisa pontual, então muitas vezes para entendê-la a gente precisa ler um texto inteiro, porque ela não está circunscrita a uma determinada parte daquele texto. A gente também vai ter um humor ácido e o sarcasmo. A provocação também é uma característica que aparece aqui, e a metalinguagem, ou seja, a linguagem se debruçando sobre si mesma. Por exemplo, quando se escreve sobre o ato de escrever. Isso é a metalinguagem sendo utilizada. Ele era muito pessimista, né? O Machado de Assis era muito pessimista, principalmente em relação à natureza humana. Ele achava que os homens eles são podres por natureza e, portanto, ele vai ser muito cético em relação à humanidade. Por fim, eu destaco a criação de personagens complexas com densidade psicológica. Portanto, personagens esféricas e não planas. Ele vai rejeitar a divisão do mundo em mocinhos e vilões. Na realidade, as personagens do Machado, elas guardam dentro de si aspectos positivos e aspectos negativos. Tá certo? É por isso que elas são complexas. Vamos, portanto, à leitura da primeira crônica. 5 de abril de 88, bons dias. É assim que ele vai começar todas as crônicas dessa obra. Hão de reconhecer que sou bem criado. Podia entrar aqui, chapéu à banda, ir logo dizendo o que me parecesse. Depois ia-me embora, para voltar na outra semana. Mas não, senhor. Chego à porta, e o meu primeiro cuidado é dar-lhe os bons dias. Agora, se o leitor não me disser a mesma coisa em resposta, é porque é um grande malcriado, um grosseirão de borla e capelo, ficando, todavia, entendido que há leitor e leitor, e que eu, explicando-me com tão nobre franqueza, não me refiro ao leitor que está agora com este papel na mão, mas ao seu vizinho. Ora bem. Então aqui a gente tem uma espécie de diálogo que o cronista ele está estabelecendo com o leitor. Esse cronista ele tem uma forma, né, de tratamento um tanto quanto agressiva, um tanto quanto debochada, né, em relação ao leitor. E ele também se utiliza de uma ironia. Quando ele fala que ele não está se referindo à pessoa que está lendo isso, que está lendo essa crônica, na verdade ele está sendo irônico. Na verdade ele está, sim, fazendo referência a esse leitor. Ele não está falando sobre o vizinho, tá certo, gente? Portanto, a gente tem uma ironia aqui. Feito esse cumprimento, que não é do estilo, mas é honesto, declaro que não apresento programa. Então, o que seria esse programa? Seria realmente o conteúdo das crônicas. Novamente, ele está sendo irônico, porque esse programa a gente conhece, né? Qual que vai ser. Esse programa se refere tanto à abolição da escravidão quanto à instauração da república, ok? Então, na verdade, ele tem sim um programa. Depois de um recente discurso proferido no Beethoven é um clube que era frequentado pelo Machado de Assis e no qual foi anunciado o fim da escravidão. Acho perigoso que uma pessoa diga claramente o que é que vai fazer. O melhor é fazer calado. Nisto pareço-me com um príncipe. Sempre é bom parecer-se a gente com príncipes em alguma coisa. Dá certa dignidade.
e faz lembrar um sujeito muito alto e louro, parecidíssimo com o imperador, que há cerca de 30 anos ia a todas as festas da Capela Imperial. Pour étonner les bourgeois. Os fiéis levavam a olhar para um e para outro, e a compará-los, admirados. E ele teso, grave, movendo a cabeça à maneira de sua majestade. São gostos. E aí, percebam esse enorme parênteses, né? No qual ele interrompe a lógica que estava sendo estabelecida para fazer um comentário aparentemente nada a ver, né? Isso é o que a gente chama de digressão, tá certo? Essa quebra de lógica, esse parênteses que foi aberto para falar de uma outra coisa. Isso é digressão. Então a gente precisa voltar um pouquinho para entender esse de Bismarck. Nisto pareço-me com o príncipe de Bismarck, tá certo? O príncipe de Bismarck tem feito tudo sem programa público. A única orelha que o ouviu foi a do finado imperador, e talvez só a direita, com ordem de o não repetir à esquerda. O parlamento e o país viram só o resto. Então, ele está se comparando com o príncipe de Bismarck, já que ambos não anunciavam aquilo que eles estão fazendo, tá? Deus fez programa, é verdade. E Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, para que presida, etc. Gênesis 1:26. Mas é preciso ler esse programa com muita cautela. Rigorosamente, era um modo de persuadir ao homem a alta linhagem de seu nariz. Sem aquele texto, nunca o homem atribuiria ao Criador nem a sua garforinha. Garforinha é uma espécie de penteado, de cabelo arrepiado. Nem a sua fraude. É certo que a fraude e a rigor a garforinha são obra do diabo, segundo as melhores interpretações. Mas não é menos certo que essa opinião é só dos homens bons. Os maus creem-se filhos do céu. Tudo por causa do versículo da Escritura. Então ele está dizendo que ele não tem um programa, assim como o príncipe de Bismarck, né? Eles não anunciam aquilo que eles têm por intenção, mas Deus, por outro lado, ele tem sim um programa, tá? Portanto, bico calado, no mais é o que se está vendo. Cá virei uma vez por semana, com meu chapéu na mão e os bons dias na boca. Se lhes disser desde já que não tenho papas na língua, não me tomem por homem despachado, que vem dizer coisas amargas aos outros. Não, senhor. Não tenho papas na língua, e é para vir a tê-las que escrevo. Então o cronista ele escreve para ter papas na língua. Ele escreve para ter um sustento. Ele escreve para ganhar dinheiro, tá bom? Esse é o sentido desse trecho aqui. Se as tivesse, né? Se tivesse essas papas na língua, engolia-as e estava acabado. Mas aqui está o que é. Eu sou um pobre relojoeiro que, cansado de ver que os relógios deste mundo não marcam a mesma hora, descri do ofício. Portanto, aqui a gente tem a constituição da persona do cronista. Ele é um relojoeiro, né? Mas que deixou essa ocupação para escrever as crônicas. A única explicação dos relógios era serem iguaizinhos, sem discrepância. Desde que discrepam, fica-se sem saber nada, porque tão certo pode ser o meu relógio como o do meu barbeiro. Então parece que existe um descompasso entre os relógios do mundo, e isso acabou desanimando o nosso cronista a exercer o ofício de relojoeiro. Esse trecho é super importante, tá, gente? Então, um exemplo. O Partido Liberal, segundo li, estava encasacado e pronto para sair com o relógio na mão, porque a hora pingava. Faltava-lhe só o chapéu, que seria o chapéu Dantas ou o chapéu Saraiva, ambos da chapelaria aristocrata. Era só pô-lo na cabeça e sair. Nisto passa o carro do paço com outra pessoa e ele descobre que ou o seu relógio está adiantado ou de Sua Alteza que se atrasara, quem os porá de acordo. Aqui a gente tem o estabelecimento de uma metáfora em que o Partido Liberal ele estava pronto para sair, tá? Faltava só o chapéu, ou seja, faltava só uma liderança, que seria o chapéu Dantas, né? Dantas é um político liberal, assim como Saraiva. Então ele estava praticamente pronto, né? O Partido Liberal, mas aí ele vê passando uma carruagem, né? Com uma outra pessoa. O que significa essa metáfora? O Partido Liberal ele estava pronto para instituir
o final da escravidão, certo? Isso seria, a princípio, uma medida liberal. No entanto, a abolição da escravidão ela foi promovida por um conservador, ok? Diferente daquilo que se esperava, tudo bem? Então essa carruagem ela abrigava o conservador que seria responsável pelo final da escravidão e não o liberal, né? Percebam como o relógio dos liberais estava em descompasso com o relógio da Sua Alteza, por exemplo, né? Um estava atrasado, o outro estava adiantado, ok? Então eles meio que perdem a oportunidade de liderar essa medida, que a princípio seria liberal. E que medida é essa? O fim da escravidão. Tudo bem, gente? Foi por essas e por outras que, descrido o ofício, e na alternativa de ir à fava ou ser escritor, preferiu o segundo alvitre, é mais fácil e vexa menos. Então aqui ele está dizendo que ele escolheu ser escritor, ao invés de permanecer como relojoeiro. Aqui me terão, portanto, com certeza até a chegada do Bendegó. Bendegó é um meteorito que caiu na Bahia no século XVIII e que seria transferido para o Rio de Janeiro. Mas essa transferência ela se deu de forma bastante lenta. Então, quando ele diz que ele vai escrever essas crônicas com certeza até a chegada desse meteorito no Rio de Janeiro, ele tá meio que debochando, tá fazendo uma piadinha com o fato do meteorito, ele ter o seu deslocamento de forma muito atrasada. Mas provavelmente até a escolha do Sr. Guaí e talvez mais tarde. Não digo mais nada para os não aborrecer, e porque já me chamaram pro almoço. Talvez o que aí fica saia muito curtinho depois de impresso. Como eu não tenho hábito de periódicos, não posso calcular entre a letra de mão e a letra de forma. Aqui a gente tem a metalinguagem, né? Ele está falando sobre o ato de escrever num jornal. Se aqui estivesse o meu amigo fulano, não ponho o nome para que cada um tome para si esta lembrança delicada, diria logo que ele só pode calcular com letras de câmbio, trocadilho que fede como o diabo. Já falei 3 vezes no diabo em tão poucas linhas, e mais esta 4. É demais. Boas noites. Que é uma espécie de pseudônimo, né? Lembrando que essas crônicas, elas não são assinadas pelo Machado, elas foram escritas de forma anônima. Aqui o meteorito Bendegó, ele vai ser super importante, porque vai ter uma crônica dedicada apenas para ele, na qual ele vai ser personificado, tá? Então, nessa outra crônica, ele vai falar com uma outra pessoa. A gente tem a figura de linguagem conhecida como prosopopeia. E aqui eu deixo um exercício para vocês, enfim, treinarem o que foi falado até agora. E eu vou deixar o gabarito no final dessa apresentação, né, na segunda parte da minha aula, tá certo? Então é isso, a primeira parte. Eu vejo vocês na segunda. Até logo!